Vamos lá, clicando. Olá a todos. Essa semana nessa aula sobre o poder do som, né, que acontece toda quinta-feira às 8 no canal do YouTube, eu tenho a honra de receber uma grande médica que tem um caminho muito relacionado ao som e também ao meu. Eu vou explicar um pouco como a gente se conheceu, que eu acho que é uma história também de conexão, uma história de sincronicidade. E lembrando que nesse canal a gente tenta trazer várias facetas sobre o poder do som, sobre por que o som cura, com um olhar integrativo, tanto de autoconhecimento quanto né, de física, às vezes de psicologia, sempre relacionado a um carinho muito especial pelas forças da natureza, a sabedoria da Mãe Terra. E com isso, hoje, essa semana, eu me encontro com vocês, com a presença da Ingrid Rojas, que é uma médica colombiana, que está aqui de passagem no Brasil e que veio para somar. Boa tarde, Ingrid. Boa tarde, Pierre, e boa tarde a todos vocês. Para mim também é uma honra estar neste espaço. Muito obrigada pelo convite, pela abertura. Bom, vamos falar sobre o que a gente vem a enxergar, né? O poder Eu, do curador. se, eu queria contar para as pessoas como a gente se conheceu, né? Porque eu acho muito importante essa relação, né, que você acabou desenvolvendo com o Sound Healing e com a escola Soundfulness, mas primeiro, né, você teve um sonho. Um dia você nem estava no Brasil, é outro país, e você teve um sonho. E aí eu estava vendo, né, os formulários das pessoas que acabam aparecendo dentro dos cursos de Sound Healing, sempre antes de entrar, e aí eu vi a Ingrid, eu li lá o formulário e comentário, né? Você tem alguma coisa a dizer a mais? Um texto desse tamanho? Eu falei, o que é isso? E aí vendo que a Ingrid me conhecia dentro de um sonho. Que acontece que eu, como ela, nós temos sonhos lúcidos e a gente passa muito tempo, né, lembrando de nossos sonhos, com o nosso caderninho de manhã, né, escrevendo nossos sonhos. A gente já compartilhou vários com isso, várias intuições que aparecem, né, dentro desses sonhos. Ela sonhou comigo, eu apareci e ela disse, quem é você? Eu disse, eu sou Pierre. Na verdade, eu falei para você, né, que não me engano, você precisa estudar o Sound Healing. Aí você pergunta, mas quem é você, esse barbudo? Eu falei, eu sou Pierre. E com isso, quando ela chegou no Brasil, ela procurou no Google Sound Healing Pierre. E, claro, eu apareci. E com isso, né, foi uma porta de entrada para um caminho que te levou para um lugar realmente bem especial, pois hoje, né, você é professora também dessa matéria dentro de uma pós-graduação de medicina integrativa no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Então, realmente um caminho, né, que começou a partir de um sonho que tem a ver com certeza com seu caminhar de vida, até a gente se encontrar hoje para falar sobre esse assunto tão incrível, né, que move nossos corações. E bom, eu venho de uma área médica bem tradicional, onde você é educado dentro de umas diretrizes mais cartesianas, onde você tudo o que você estuda, o que você pratica, tem que ser baseado em evidências. Então, para mim, a chegada no Brasil, começar a perceber e a mesmo ter essa nobreza de olha, eu sonhei isso, será que eu vou procurar? Bom, procuro e vamos ver que dá. Ter essa abertura de mente, coração e espírito, isso mexe muito com o nosso próprio autocuidado. E o som faz parte fundamental disso. Só que a gente, nós como profissionais da saúde, nós como pacientes, porque a gente também é paciente, e nós como terapeutas, muitas vezes não damos a importância disso. Sim, com certeza, né? A importância do autocuidado. Tem uma regra de ouro, né? Nos terapeutas, na terapia, é realmente cuidar do outro da maneira que a gente cuida de si. E a partir do momento que a gente deixa de cuidar de si,
fica difícil cuidar do outro com tanto, né, com tanto zelo, com tanto carinho e com tanta empatia, escuta, presença, que são valores fundamentais para poder saber como que vai cuidar do outro, né? Eu, hoje em dia vejo que eu tenho muitos médicos, né, que me rodeiam. Meu pai é médico, minha mãe é médico, minha irmã é médico, minha companheira é médica. Então, meus grandes amigos também são médicos e eu vejo o quanto, às vezes, é difícil de cuidar de si, porque é muito plantão, é muito trabalho, é muito café para poder aguentar, né, uma jornada muito longa de trabalho e ao fim dos anos, né, os médicos entraram certamente, né, na porta da medicina, muitos deles, e certamente muitos que nos escutam aqui interessados na medicina integrativa, porque querem cuidar da saúde do outro, né? Medicina está, né, muito relacionado à saúde. E de alguma maneira se perdeu algo, né, por causa da sociedade materialista, do capitalismo e da máquina da produção, e aí chega um momento que a gente olha e fala, nossa, talvez eu esteja doente também, né? Então, acho que eu concordo muito com isso. Eu queria saber sua relação com o som, a relação que você faz entre o som e a medicina, e em algum momento, se você quiser falar para nós de alguns casos de pacientes que você tenha, né, tratado com o som ou com alguma tecnologia relacionada à vibração, seria muito interessante ter seu olhar de médica. Bom, a primeira coisa que eu falaria para, não só para colegas médicos, sino para todos os profissionais que estão na saúde, mesmo sejam estudosos da medicina, da enfermagem, da psicologia, não somente eles, sino também pessoas que estão no administrativo, funcionários, é quanto você tem a capacidade de perceber os sons que estão presentes na sua vida. E por que eu falo isso? Porque a medicina integrativa, ela tem 3 princípios em regra, que são a autonomia do indivíduo, a interdisciplinaridade, que é que você tenha essa capacidade de se relacionar com outras pessoas ou com outras profissões que mesmo não sejam de seu domínio, é aceitar com humildade e com abertura mental e de coração que isso vai aportar em seu exercício diário, tanto pessoal como profissional, e o autocuidado. Quanto eu, como pessoa, porque antes de ser um profissional, eu sou uma pessoa, quanto eu me cuido para cuidar e para ser cuidado depois, porque a gente tem essas 3 coisas. E esse caminho meu de encontrar meu autocuidado, porque nós, quando estamos nessa egrégora de muita exigência profissional, seja pelos motivos que seja, a gente não tem autocuidado. E nessa busca e nessa exploração do meu autocuidado, eu encontrei o Sound Healing, ou a terapia do som. E, para mim, o princípio básico de como um som, não sei se vocês escutam o som aqui da construção atrás, se esse som perpetua todo o dia, ele me vai incomodar. Mas por que me incomoda? Porque ele produz em mim uma resposta de estresse. Ele não permite que meu sistema parasimpático, que está encarregado de nosso relaxamento, esteja equilibrado junto com o meu simpático. E nós, como profissionais da saúde, e muitas pessoas, não é que não tenhamos a capacidade, perdemos a capacidade de perceber. E quando eu encontrei como o som é uma influência tão grande em minha vida, como o som, ele é capaz de mexer com minhas emoções, com meus sentimentos, com meu corpo físico, como ele é uma ferramenta que me ajuda a me relaxar. Falei, nossa, que interessante este tipo de ferramenta, que é uma ferramenta que a gente tem o tempo todo com nós mesmos, através de instrumentos, mas como é que ela funciona? E aí eu fiz a formação com a Escola Soundfulness, primeiro em massagem sonora, depois em ritual de som, e com cada curso era
curiosidade e uma expectativa grande de como cada som específico e cada instrumento que produzia no corpo. Aí, com muito desafio, eu entrei na pós de medicina integrativa do Instituto de Pesquisa do Albert Einstein, e sem ter muita bibliografia, porque ainda a terapia do som tem muitos poucos estudos avaliados cientificamente. Tem alguns estudos nos Estados Unidos, na Europa, mas em Sudamérica a gente não tem isso. E para você fazer uma tese, para fazer um TCC, para apresentar uma monografia bem feita, você precisa ter bibliografia. Quando eu fui a procurar, eu falei assim, nossa, nós como profissionais de saúde, mesmo seja qualquer profissão, a gente precisa estudar e precisa saber por que o som, qual é a relação do som com o nosso corpo. E aí eu descobri, por meio da resposta do relaxamento do Herbert Benson, este cardiólogo norte-americano do Instituto Mente e Corpo de Harvard, que tem muitas terapias integrativas, como yoga, tai chi, acupuntura, que promovem o relaxamento. Inclusive, eles têm um estudo com som. Eles fizeram um estudo com som, com uma meditação, através de som das tigelas tibetanas, aquelas tigelas de metal. E só o fato de escutar o som e de sentir essa vibração dessa onda sonora, ela é capaz de ativar minha resposta de relaxamento. Mas não é qualquer som. Seguramente, se eu fico mais de 3 horas com este barulho da construção, vai ser inconfortável para mim. Mas se eu encontro os sons que promovem uma resposta de relaxamento, isso vai fazer que nosso corpo não libere tantos hormônios de estresse, que nosso corpo se relaxe, que nossa frequência cardíaca diminua, que nossa pressão arterial diminua, até nossa temperatura cai, nossas emoções são muito mais tranquilas, a gente tem um maior gerenciamento do estresse, não que a gente não vai ter estresse. O estresse é uma resposta também biológica, mas perpetuar nesse estresse faz que a gente fique doente. E eu encontrei no som uma ferramenta que tem que ser muito estudada ainda, que tem que ser muito avaliada e muito pesquisada com dados para poder como avaliar com nossos colegas de uma parte mais tradicional e mais científica, que realmente o som ele ativa respostas de relaxamento e que isso traz por consequência muitas mudanças físicas, psicológicas e mentais. Tem bastantes estudos com tigelas tibetanas e didgeridoo, que são os instrumentos, e que todos eles mostram o mesmo fato, que é ativar a resposta de relaxamento e fazer que a gente perceba de distinta forma uma situação difícil, que a gente senta um relaxamento, que senta que seu fluxo de pensamentos, que estava muito agitado, diminuiu, que a percepção da dor que tinha naquele momento em alguma zona do corpo desapareceu. E eu sinto que é muito importante que aqui no Brasil, que tem tanta oferta de terapias integrativas, inclusive porque existe uma política nacional de práticas integrativas no SUS, que essa abertura e esse espaço que se está dando para a terapia do som, como se deu para a musicoterapia, seja aproveitada por cada vez mais profissionais da saúde. Sim, Enquanto aos pacientes que eu tive a oportunidade de atender para fazer meu TCC, eu convidei 10 pessoas aqui do prédio, entre elas pessoas que não pararam de trabalhar, pessoas como os porteiros do prédio, as pessoas que fazem os serviços gerais do prédio, que são pessoas que têm um nível de estresse alto, porque tem uma situação de vida difícil, tem um trabalho que implica não dormir, que implica muitas vezes não alimentar-se bem, que tem desafios como pessoas e como
profissionais na área que eles estejam. E eu simplesmente falei, bom, o que vou fazer na pandemia para promover esse relaxamento? Vou testar com 10 pessoas em fazer uma sessão de 1 hora de terapia de som, de massagem sonora, com tigelas tibetanas, com kalimba, sansula, que é um instrumento com os quais vocês já estão um pouco mais relacionados se assistem as palestras que dá Pierre, com coxi, carrilhão e com fengong. Fiz o protocolo que eu aprendi na escola Mindfulness com Pierre. E eu medi, antes da consulta e depois do massagem, media sinais vitais, frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura. Medi a escala de percepção de dor, a escala EVA, a escala analógica de dor. E o que eu encontrei, para mim, foi muito revelador. Eu encontrei que pessoas que chegavam com uma frequência cardíaca alta mesmo, ela tivera esse espaço de ficar quieta antes de tomar essas medidas, que tinham esses sinais vitais um pouco alterados, que tinham dor, que tinham sentimentos de raiva, de tensão, de medo. Depois do massagem, no segundo massagem, eles já não tinham nada, a frequência cardíaca baixava, a temperatura baixava, a saturação de oxigênio melhorava, a temperatura caía. Eu falava, nossa, alguma coisa tem que fazer isso. E isso não é mais que evocar nossa resposta de relaxamento. Então, a gente tem um desafio por diante, que é encontrar outras formas de pesquisar, talvez com um pouco mais de tecnologia, através de ultrassom, de ressonância magnética, de eletroencefalograma. Como é que o som, ele faz essa influência nas ondas cerebrais? O som, ele entra por nosso ouvido e faz todo esse processo fisiológico da audição, ele se converte em um impulso elétrico no nosso cérebro, ele é uma onda. Igual que uma onda sonora, ele se converte em uma onda no nosso cérebro. E a gente sabe que tem distintos tipos de onda para cada estado de ânimo. E quando a gente está relaxada, está em processos meditativos, processos de muita tranquilidade, mesmo nos períodos do sono, a gente tem prevalências de ondas delta, de ondas teta. E quando a gente está em estados de hiperatividade, de vigília, tem outro tipo de onda. Mas nós, na atualidade, a gente não tem pausa. A gente está correndo para ser produtivo, a gente está correndo para ter sucesso, a gente está correndo para muita coisa e não para acolher e restaurar. E o som traz isso. O som não te fala, você tem que fazer isto. O som simplesmente atua. O som, como você bem disse, né? O som, de alguma forma, ele educa a percepção. Ele está no ar, que nem você falou, né? Tem um prédio com ou, às vezes, simplesmente o som da geladeira em casa fica lá. E o problema é que, talvez, por ter uma percepção meio abafada, com o tempo, a pessoa cresce num ambiente barulhento, vai no médico, até no médico, eu fui no dentista, ela tinha uma televisão rodando, e sempre tem som, mas som, mas é um tipo de onda, né? Um tipo de frequência. O que está sendo dito na televisão, que tipo de frequência emite a geladeira, que tipo de tac, 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 emite lá, né, o martelo, e aí o homem que trabalha, e dentro da cidade o Wi-Fi, está num prédio, tem 40 redes Wi-Fi assim, passando a noite toda no teu cérebro, né, no teu campo, porque o som ele não se vê, e ele atua sempre, assim que tiver, né, um corpo à proximidade. E os corpos têm, né, essa capacidade de entrar em ressonância. Então, com que tipo de onda eu entro em ressonância? É bem isso que você disse, né? A relação, né, do impulso elétrico no cérebro e um som que a gente consegue ouvir, né, acústico, se traduz numa onda, outro tipo de som cerebral, né? E isso influencia diretamente no seu estado de ânimo, no seu estado de espírito, né? Então, nesse sentido, eu escuto o que você está dizendo, que o estudo que você fez na prática
frente a um instrumento, por exemplo, uma taça tibetana, né, dá essa pausa, por escuta uma vibração que faz durante só o tempo de tocar, e dura 2 minutos com certa estabilidade. Tomar um tempo de ouvir essa vibração, já 2 minutos é uma pausa que a gente, como você disse, que a gente muitas vezes não se oferece 2 minutos. Parece que não há tempo para 2 minutos, não há tempo para descanso, não há tempo para autoconhecimento. E você disse tudo isso com muita maestria, porque é isso que acontece. Quando alguém está, né, entrando numa terapia, escuta o som, sente o som, e a gente pode falar disso também, né, não pessoalmente pelo ouvido, mas também, né, através do corpo, né, a pessoa vai entrar e ressoar com esse estado de presença, abrindo o caminho para perceber, né, o silêncio. Eu acho muito importante trazer para todas as pessoas que estão assistindo este bate-papo que, além do que eu possa falar, o que o Pierre fala, existe uma coisa muito importante, é a experiência que você tem com esse som, com essa vibração, com essa ressonância, com o que traz todo esse caminho para você. Existem regras, existem leis aqui no Brasil que eles falam, bom, a intensidade, os decibéis, a quantidade de hertz que tem que ter uma zona externa, uma zona interna, a quantidade de vibrações que você pode receber como ser humano, e tem toda uma lei para isso. Mas quanto de isso realmente é percebido por nós, quanto de isso realmente acontece, e como nós, como pessoas, somos capazes de ter um momento de silêncio, experimentar primeiro o silêncio e depois dar-se a oportunidade de experimentar o que é um som agradável, o que é um som que permite pausa, e o que é uma vibração de um instrumento em certas partes do corpo. Como isso vai ativar meu tronco cerebral e por ressonância vai ir a meu neocórtex. E como isso vai fazer que meu sistema parasimpático ele se ative graças a que a gente tem um nervo que é o mais grande que temos no nosso corpo, que é o nervo vago, que ele se distribui detrás de nossas orelhas, vai em duas partes, direita e esquerda, e se distribui para os principais órgãos que a gente tem, coração, pulmões, fígado, pâncreas, estômago, rins. Então, começar a enxergar como esses processos de som, vibração, fazem que essa resposta parasimpática se ative, e que eu vou ganhar com isso como paciente. Porque muitos profissionais podem dizer, então você vai falar que vai curar todas as doenças crônicas que a gente tem e todas as doenças. Não, a gente está cá para começar a falar, experiencie, permita-se receber uma massagem sonora, permita-se ter a experiência. Porque quando você tem experiência de um momento de silêncio, de um momento de um som com uma específica frequência, de um momento de vibração, você vai sentir seu corpo ressoar, você vai sentir como dor, uma contração muscular, ela passa, como sua frequência cardíaca baixa, como seu pensamento se acalma, como aquilo que te tinha muito preocupado na hora, depois resolveu sozinho. E são coisas podem parecer muito sutis, muito místicas, mas eu acho que a medicina que a gente tem agora tem que ser muito mais humanizada e mais promovida na prevenção. A gente não tem que aguardar a ter uma doença para tomar ações. Isso faz parte do nosso autocuidado. E eu acho que a terapia de som tem um espaço enorme, precisa ainda de muito estudo, mas é lindo poder compartilhar com vocês que uma experiência que eu acho que muito grata. Eu tive um paciente de 8 anos, um paciente autista, com diagnóstico, además do autismo, de esquizofrenia, e sua mãe me procurou para tentar fazer terapia sonora, porque ele com musicoterapia não funcionou, mas ela escutou algo de terapia do som
e me procurou e eu falei, bom, vamos tentar. Mas eu nunca tive a experiência de fazer uma terapia em criança, assim, eu ficava nesse espaço, bom, como eu vou fazer? A primeira coisa, a experiência dele, de que ele chegue, faça um som que ele gosta, ele vai encontrar um instrumento que mais ressoe com ele e que mais produza calma nele. Ele encontrou a calimba sansula, e ele ficou tocando o tempo todo sem eu falar como tocar. Ele ficou tranquilo, a mãe me falou, ele está dormindo direitinho, ele não está tendo essas crises em que muitas vezes se colocava agressivo, muitas vezes ele respondia de uma maneira muito violenta a mudanças, ou não estava tendo essas crises de ficar totalmente fechado. Eu não estou falando que isso resolveu seu quadro, não, mas foi um espaço de pausa e de relaxamento, não só para ele, também para a mãe, porque do lado de uma pessoa que tem uma doença, está o cuidador e ele também fica doente. Então, o tempo todo que a gente estuvo nesses atendimentos, no final, a mãe teve que dar uma calimba para ele, porque o momento em que ele estava muito estressado, ou mesmo se desconectava da sua própria realidade, ele agora toca a calimba com uma maestria que ninguém ensinou. Então, mais que os fatos e os dados que eu tenha, e claro, isso é super importante a parte científica, eu conseguir mostrar para vocês com toda essa precisão mais estadística, mas essa experiência que você possa ter primeiro como pessoa, como paciente, porque todos nós vamos ser pacientes em algum momento, e como terapeuta. É muito lindo, né? Isso que você traz desse paciente autista, né? Que entrou em ressonância com um som que ele acalma e conforme ele vai desenvolvendo o seu relacionamento com esse som, ele consegue, né, mais rapidamente voltar a se acalmar. E claro, né, não vai resolver, não é tocar um instrumento assim, não vai resolver um câncer assim, puf, por mágica, mas participa. A gente está falando de terapia de apoio, terapia complementar, terapia integrativa, que vem aliviar a dor, que vem aliviar um sofrimento, e que nem você falou, né? Das pessoas também que acompanham na vida diária as pessoas que são doentes, né? Que têm um quadro sensível. E dentro disso... Inclusive, Pierre, tem um estudo que foi feito no 2017 pela Universidade de Adelaide, na Austrália. Fizeram uma revisão sistemática de vários artigos sobre como as terapias integrativas, yoga, ayurveda, acupuntura, tai chi, e olha só, não incluíram musicoterapia, sino incluíram terapia sonora. Por que é que elas estão tendo tanta acolhida e tanta procura nos pacientes, especialmente oncológicos? Quando fizeram essa revisão sistemática, se encontraram que todas elas promovem a ativação da resposta de relaxamento. E além das mudanças físicas e fisiológicas que o paciente possa ter, é o fato de volver a conectar esse ser físico com o ser mental, ser emocional e ser espiritual. E é importante essa espiritualidade porque o conceito de saúde que a gente tem pela OMS, ela integrou no ano 98 a espiritualidade. E para muitas pessoas, som significa a sua espiritualidade, o que conecta essa pessoa com a espiritualidade. Então, esse estudo mostrou que ainda falta muito por pesquisar, mas que eles promovem e aconselham muito que em cada universidade, que em cada centro clínico, a gente se propõe a pesquisar terapias que não são invasivas, porque a gente tem que saber isso. O som, eu não vou abrir a pele de uma pessoa, eu não vou fazer uma cirurgia para entrar um instrumento, não. Ela é muito sutil, mas mesmo seja sutil, ela produz mudanças muito fortes. Sim, com certeza. E você estava falando da relação do paciente, que de alguma forma ele é interagente, né? Ele interage, ele precisa também estar, não é
O som, né, não é algo nem alopático, embora pode parecer, porque a pessoa pode ficar deitada e receber instrumentos, o que vai, né, trazer no estado de espírito, que vai trazer para a pessoa, o estado de paz interior, está muito relacionado também à cultura da pessoa, como que ele vai interpretar esse som, como que ele vai interpretar esse estado de espírito, e de uma maneira geral vai trazer relaxamento. Só que o relaxamento ele toma uma cara sonora, né? Ele tem um símbolo que é algo imaterial, que é aquilo que nos que revela a maneira que a gente se relaciona. Por exemplo, estou falando, você está tocando um tambor oceânico que produz sons e onda que remete ao mar. A pessoa que está ouvindo um tambor oceânico deitado, mesmo que seja dentro de uma unidade de saúde, ele vai viajar, né, na mente dele, no corpo dele, toda a energia dele vai ser remeter, o som vai remeter, né, essa energia do mar, esse lugar de ir para uma cachoeira, de entrar e tomar um banho na praia, e todo o universo evocativo da praia, do relaxamento que é de ficar frente ao mar, e todas essas experiências que a pessoa teve, né, a relação alimento-água, que é algo que a água, a gente nasceu dentro da água, a gente, né, dentro da água, quer dizer, a gente foi a gestação, né, acontecendo do ambiente relativamente aquático nesse sentido, e a água purifica, a água limpa, a água vai fluindo, vai correndo, né, e vai melhorando, né, vamos dizer, o barco do relaxamento da pessoa. Então, tem realmente uma atividade, né, uma presença da pessoa, mesmo que a pessoa não esteja tocando esse tambor, na hora que ela recebe, esse tambor toca nele de uma maneira que ele também é presente, né? E ele também vai Claro, interagir com esse som. e por isso é super importante que, além de existir estes espaços de pesquisa, por pessoas que são muito mais levadas a estas áreas de estudo mais acadêmico, a gente tenha essa importância do estudo do som dentro das formações que se fazem diariamente em terapia sonora. Por quê? Porque você não está mexendo com um objeto, você está mexendo com um ser humano que tem emoções, que tem sentimentos, que tem pensamentos, que tem doenças físicas, mentais, emocionais. E, por exemplo, o que você traz do tambor oceânico. O tambor oceânico, por exemplo, para uma pessoa pode ser algo muito aconchegante, dar um acolhimento e lembrar de que ele morava na praia e, nossa, que lindo. Mas para outra pessoa, pode ser um som muito ruim que vai conectar ele com memórias muitas vezes até embriológicas, gente, eu sinto muito mais, aqui tem uma construção do lado. Memórias que evocam dor, que evocam medo, frustração, e se você, como terapeuta, não sabe identificar isso, você não vai levar essa pessoa para o relaxamento, você vai levar para o estresse, vai ativar seu simpático, a pessoa, a única coisa que vai querer é sair correndo dali, porque isso traz uma memória que não é boa. Então, é super importante, além dessa pesquisa, é ter em mente que qualquer coisa, qualquer terapia que você faça numa pessoa tem que ser através, primeiro, do conhecimento, do amor, da compaixão necessária com você mesmo e com ela, e de dar-se conta que um ser humano é muito complexo. E o que você pensa que pode ser bom, talvez não para essa pessoa não seja. E por isso é importante que, e eu vejo muito isso nas escolas, são fullness, essa preocupação de que você se forme ao longo do tempo com uma maestria, uma responsabilidade com você mesmo, primeiro, com sua cura interna, e saber que se você vai ser o instrumento do cura do outro, você tem que saber fazer isso bem, para não fazer mais mal. E com certeza essa relação da anamnese, né?
integrativa, entendendo realmente a outra pessoa como um cosmos, como um universo em si, que tem seus princípios, que tem seus valores, que tem suas experiências de vida, que tem seus traumas, que tem os sons que remetem a amor, os sons que remetem dificuldade, né? Conseguir entender isso entre as linhas, muito além das coisas convencionais, e realmente complementa, né, uma anamnese né, tradicional, vamos dizer, né? Claro, e isso é uma base, isso é o que fala a interdisciplinaridade, que eu acho que esses princípios da medicina integrativa, elas se relacionam muito bem com o som, a vibração e a ressonância. Uma precisa da outra. Não é que uma vai reemplaçar a outra, ou que uma é melhor que outra. Não. Você precisa, no seu atendimento, saber que sua terapia não vai ser o único tratamento que o paciente vai receber. Você tem que acompanhar ele, você tem que saber que o paciente deve ter distintas profissões e distintos terapeutas do lado dele para conseguir afrontar muitas coisas sobre seu próprio cuidado, seu estado de saúde, até mesmo seu estado de doença. E o som, ele não é que vai sozinho, ele se tem que propagar por um meio. Isso é interdisciplinaridade. Acolher as outras profissões e você, como terapeuta, saber reconhecer que seu paciente precisa de um médico acompanhando, de provavelmente um psicólogo acompanhando, se tem algum tipo de discapacidade, um fisioterapeuta acompanhando. É começar a integrar tudo o que a medicina mais complementar, integrativa, alternativa nos traz. Não falar, não, isto é melhor que o outro. A gente está aprendendo. E nessa parte dessa aprendizagem, aprender a integrar e acolher com respeito e com muita sabedoria, isso que a gente está falando, da importância e dos efeitos do som, vai fazer com que você seja um bom terapeuta. Perfeito, não tenho muito a dizer, né? Porque você está trazendo isso com muita maestria, né? Essa interdisciplinaridade também das percepções, né? De perceber que todo é muito integrado, né? Não tem como a gente, né, cortar o ser humano em várias partezinhas para, né? A gente não está mais na idade de pedra da medicina, de entender que, olha, deixa eu olhar essa parte separada dessa, porque todo é um conjunto. E hoje em dia fica, né, tudo atua em rede e é uma coisa, um pensamento muito normal para o homem moderno, né? E ia te perguntar, dentro da aula que você dá, né, dentro da pós-graduação do Einstein, você repassou esse conhecimento de uma maneira aprofundada, né, para estudantes que são profissionais da saúde, né, e médicos também. Eu queria saber quais foram as reações das pessoas, que imagino que tem pessoas também que é um assunto que para nós, né, já é, a gente entende, a gente trabalha com isso, a gente estuda isso, então, mas tem pessoas também que escutam falar do som pela primeira vez, que falam, nossa, realmente é um sinal, uma onda, meu pensamento é uma onda por ressonância vai impactar a outra e por via de consequência pode trazer relaxamento e vários benefícios. Como foram, assim, talvez uns relatos, né, de pessoas que foram, né, receberam esses ensinamentos? Bom, eu fui convidada pelos coordenadores da primeira formação de estudos avançados de bases de saúde, medicina e bem-estar, o que a gente fala em um contexto mais curto, medicina integrativa, no Instituto de Pesquisa Albert Einstein, e foi um desafio, porque todos eram profissionais da saúde, como o Pierre fala. A gente sempre esquece, não, a simplicidade das coisas. E eu mesma, eu nunca percebi quanto um som, durante um plantão de aparelho, quanto ele podia me afetar fisicamente ou psicologicamente. Como eu vou trazer essa percepção para outros? Então, começar com o fato de que, olha, primeiro vocês tenham muita gratidão, seja muito grato pelo fato de você conseguir ouvir como um processo fisiológico, escutar aquilo que você está ouvindo com o coração e poder se comunicar. Por quê? Porque aqui no Brasil,
o segundo linguagem que prima é os linguagens de sinais. Você tem um monte de pessoas que não tem essa disponibilidade de sons. Começar a mostrar toda a história do som, que o som é mais antigo que nós. A gente, até agora, milhões de anos atrás, nem existia. O som é muito mais antigo que nós. Como ele começou a trazer essa ancestralidade, esses usos mais técnicos, mais industriais, mais médicos, como ele colabora em nós, como ele é apresentado pela física, com suas definições mais complexas, mas como apresentar para psiquiatras, neurólogos e dos cirurgiãos, como mostrar para eles como uma terapia de som pode remeter com você. E a melhor forma, tá bem, a gente traz a teoria, mas a melhor forma é a prática, escutar. E é muito distinto ouvir, porque você está ouvindo o ônibus que passa, a pessoa que fala do lado, assinando o som do WhatsApp que está soando. Não, é escutar com presença, encontrar uma postura cômoda, um lugar tranquilo, e através de um som que foram proporcionados pela escola, Soundfulness, trilhas sonoras de instrumentos, e tratar de perceber que é esse som, qual será a fonte sonora. Eu nem mostrei o instrumento antes, porque fazer esse exercício de perceber e tratar de que seus hemisférios comecem, nossa, que será isso? Que instrumento será? Eles tiveram uma experiência de você colocar um som e eles, num lugar tranquilo, de ouvir isso, e agora você vai falar do relato dessas pessoas dentro dessas condições. Claro, eu pedi para eles, bom, é distinto você ter uma experiência no presencial, olhando o instrumento, tendo essa conexão mais presente de escutar ele e de sentir mesmo a vibração do instrumento, que em um espaço online. E no espaço online, a escola, o que fiz, proporcionou sons de alta qualidade, gravadas em um estudo, sem um barulho externo que contamine a pureza desse som. E a escola fez áudios de 2 minutos, em que se faz um exercício como um exercício de soundfulness, de presença e de atenção plena no som que você está escutando. No primeiro momento, só escuta. Sim. Perceba esse som, que significa para você. E aí sempre vai vir essa parte mais analítica de nós como ser humano. Nossa, que instrumento será esse? Será que é isso? Será que é aquilo? Eu falei para eles, não intente encontrar que instrumento é esse. A gente vai encontrar depois. Mas mais que tratar de encontrar a fonte sonora, encontre você que produz esse som em você, tanto emocionalmente como fisicamente. Perfeito. Alguns sentiram desconforto, especialmente com o Fengong, não gostaram desse som, era muito pesado, como muito muito masculino. Nossa, que forte, que masculino. Com a kalimba sansula, muitos gostaram do yokoshi, porque são instrumentos com sons mais doces. Acolhedores, né? Mais Mais femininos nesse acolhedores. sentido. Com as taças tibetanas, alguns tiveram medo. Com o didgeridoo, alguma parou e falou, não consigo, me dá muito medo esse instrumento. Mas para outro foi, nossa, que gostoso. Eu relaxei, eu até viajei. E escutar isso de um profissional da saúde... Em 2 minutos com fone em casa, a gente está falando, né? Exato. Então, escutar esses relatos é muito lindo, porque eu poderia ter gastado muito tempo, que eu tomei um tempo para mostrar essas pesquisas, mas a medicina integrativa traz isso, se preocupa por pesquisar, se preocupa por trazer e demonstrar esse conhecimento, mas preocupa-se mais pela experiência dessa pessoa. Preocupe-se mais pela coerência com a que você vai mostrar isso. É importante pesquisar, é importante demonstrar, especialmente num campo clínico onde a gente tem muita incredulidade e não acredita em muitas coisas, mas o mais importante é a experiência.
que produz essa experiência nas pessoas. É muito interessante que você falou com esse instrumento do gongo, que era um gong sinfônico, né? Que leva as pessoas para... Algumas pessoas se sentem muito medo, que é muito forte, assim. E eu tive o primeiro contato, né, mais profissional com esse instrumento, acho que foram talvez 10 anos atrás, com um psiquiatra, né, um psiquiatra na Alemanha, dentro no curso que eu fiz lá em Barcelona, de estados ampliados de consciência através do som, e como maneiras de a gente proporcionar espaços de renascimento, né, baseado nas matrizes perinatais do Stanislas Grof, né, que trabalha também com respiração holotrópica, para poder, né, suscitar dentro do corpo, através da ressonância, um espaço onde o sujeito está relacionado novamente com as condições pré-parto, parto e pós-parto. Esse instrumento, esse meu professor, esse Peter Hess, psiquiatra, ele criou, né, dentro da psicoterapia, né, uma corrente de terapia do gongo. E ele trabalha em hospitais psiquiátricos todas as semanas, há mais de 30 anos, fazendo o gong sinfônico ali e colocando pacientes para deitar semana por semana, e aí fazendo os relatos, encontrando realmente caminhos que as pessoas conseguem sair de um estado muito traumático com realmente um acompanhamento psiquiátrico. Não é só você vem, deita, receber o gong e pronto, né? Você não é mais esquizofrênico. Não é disso que a gente está falando, mas é um apoio muito profundo, porque entra na psique da pessoa num lugar que a pessoa nem sabe disso, né? A gente não lembra de como que era a vida intrauterina, né? Algo realmente que está dentro do nossa ancestralidade a nível celular, né? Nós podemos relembrar do parto, mas não uma coisa que a gente faz naturalmente, só deixa eu fechar os olhos e lembrar da minha viagem no Egito. Não, não é isso, né? Embora talvez a gente nasceu do Egito. Mas... Isso é super interessante, Pedro, porque existem pesquisas sobre algo que a gente não sabe, que é a memória embriológica. Sim. Mesmo seja você uma célula, um embrião, você, desde o primeiro momento da concepção, você vai ter uma memória embriológica. E isso vai remeter muito no seu desenvolvimento psicológico, em seu desenvolvimento emocional. Tem muita pesquisa sobre aquelas mães grávidas durante a Segunda Guerra Mundial e como todas essas experiências afetaram a essas crianças que nasceram, o fato de só escutar a criança um som e ficar mal. E a gente não entender mais o que acontece. A gente tem uma memória embriológica e tem muitos instrumentos que vão nesse espaço. O gongo, ele é um deles. O Eu, didgeridoo também. eu estudei isso, né, muitos anos, e depois eu criei, ainda crio, né, espaços para as pessoas poder estar frente ao gong dentro dos cursos também, para poder sentir isso e ter né, mas eu realmente também sou uma pessoa que tem um pensamento realmente racional e científico. Eu gosto de entender de onde vêm as coisas, e eu estava um pouco cético, né, sobre isso. Até realmente dentro do próprio curso a gente tem passar por vários rituais de gong, né, como eles estavam chamando, né, e dentro de que a gente estava aprendendo, né, a criar esses rituais de sons para que as pessoas possam entrar nesses estados ampliados de consciência e reviver as condições do parto. E eu mesmo cheguei a reviver realmente um momento de parto e um choro que não era um choro de tristeza, que não era um choro de alegria, que era um choro muito com uma qualidade, né, que eu lembro de algumas cores, algumas sensações, e eu tinha, né, virado em posição fetal sem nem perceber isso, né? Porque o gong, ele te leva, né, a mente para um lugar de mais espaço, de mais vazio, né? E ao mesmo tempo que ele preenche todo o meu sistema nervoso desse sinal, que é esse som que vem passando pelo nervo vago dentro de mim, depois, quando, né, prolongado durante, né, que a exposição ao som passa de um certo tempo, a gente nem percebe mais que a gente está deitados naquela sala lá, no caso, né, Barcelona, naquele estúdio de instrumentos, e vai para outro lugar. E essa abertura, né, essa freste no tempo, não espaço, de outro tempo, outro espaço, ressoa. A gente deixa um espaço para que ressoa essa memória.
biológica, essa memória celular. E, como você falou, né, a espiritualidade está muito relacionada a isso, porque uma experiência, às vezes, remete né, ao karma, né? Realmente há uma linha de vida de uma pessoa que, né, nós somos, talvez, poeira de estrelas, né? A gente veio do grande nada, do grande vazio, e a gente volta para lá, a gente entende realmente nossos estudos e entendendo também as cosmovisões nativas, que nós não somos somente, né, um produto físico tem uma concepção, uma vida, em algum momento acaba a vida quando acaba o corpo físico, né? Talvez realmente existem outras esferas e a gente consegue perceber. O som abre esses espaços para abrir nossa percepção. Então, É só o fato que na escola, na Mindfulness, a gente enxerga o som, o silêncio, a vibração e a ressonância desde todos os pontos, desde o mais acadêmico, científico, acadêmico, mas também o sagrado, porque é integrativo. A gente tem que saber que muitos de nós, a nossa sociedade, se esqueceu também do sagrado que a gente tem. E o som é sagrado para todos nós, é sagrado para muitas comunidades e povoados nativos que estiveram muito antes de nós e que muitas vezes comunicar-se para eles, conectar com o divino e conectar com a cura era através do som. Então, como começar a olhar não somente a terapia do som, sino como começar a olhar o indivíduo, o ser humano, como uma capa de frequências mesma que tudo externo reflete internamente. Você disse uma coisa é que, né, o som é sagrado. Agora, depende, eu acho, né, porque que tipo de som, Claro. né, né, só para deixar claro também, a frequência do Wi-Fi, será que ela é sagrada? Ou a música do boteco, será que está sagrada? Né, o barulho lá da geladeira, será que... Então, você falou de um espaço sagrado, né? Então, um espaço no qual você consagra o som, e muitas vezes o som ele foi, com o decorrer de toda a história, né, do som e depois da gravação, né, que antes não tinha gravação, não tinha como você assistir a um concerto, tinha que ir ao concerto naquele momento, era um espaço sagrado, porque só naquele momento, diante do músico, você conseguia ouvir. Mas aí depois do momento a gente começou a gravar, aí você podia escutar em qualquer momento aquele som. Então, às vezes você não vai colocar um concerto de música clássica e parar todo em casa para ficar ouvindo a caixinha de som. Você está conversando com as pessoas, está rolando, né, outras atividades enquanto o som vai. Então, realmente foi se desacralizando a relação com os sons sagrados também por não perceber mais esse espaço sagrado no momento no qual acontece o concerto, né? Então, acho que isso é um resgate muito simples, só vem o que a gente está dizendo, é baseado numa observação, né, de evolução do comportamento da sociedade, né? E realmente, dentro do nosso estudo na Soundfulness, a gente tem esse olhar integrativo, percebendo o mundo como camadas de vibrações, né? Inclusive a cosmovisão, né? O lugar do homem na sociedade, no lugar do homem do mundo, a metafísica, e então é além da física, mas a metafísica é o que faz do homem um homem realmente sua capacidade de perceber os símbolos, né? A gente está falando som, música, já remete, né, nas pessoas que nos escutam já alguma lembrança, alguma coisa, mas a gente não está tocando o som aqui nessa live, que é um bate-papo, mas a gente consegue ouvir, talvez, sons através, quando a gente fala do barulho da geladeira ou do som do mar, né? Então, assim, malhar essa percepção, reforçar nossa atenção plena sobre esses símbolos nos quais navegamos como seres humanos, realmente vai ajudar a resgatar, né, uma certa ancestralidade que muitos povos nativos é algo mais natural pelo contexto, pelo ambiente no qual, se a gente tivesse nascido na floresta, né, essa Eu percepção acho seria que diferente. um exercício bem simples que nós, ou as pessoas que não estão tão relacionadas e que ainda não entram nesses estudos da terapia do som, um exercício simples que você pode fazer é
começar a identificar qual é o tom de sua voz, quais são suas palavras para você mesmo, para o outro, qual é sua intensidade, seu volume, com quanto amor e quanta compaixão você está falando para o outro ou está escutando o outro. Porque daí empieza uma coisa muito simples, muito básica, mas muito difícil de fazer e muito difícil de perceber, porque nós damos por fato muitas coisas e esquecemos muito que nossa voz interna e o som que a gente produz como o melhor instrumento musical que é, como ser humano, remete muito nós mesmos e no outro. Sim, com certeza, né? Inclusive para nós que estudamos isso é um trabalho contínuo de atenção plena para que, né, além de, da medicina, é aprender a medicar a si mesmo e medicar é também vigiar nosso, que nem você falou, né? A gente tiver ficar estressado, aí já o tom de voz remete à vibração do estresse. E falar tranquilamente, já vai baixando, porque tem a ver com o seu estado de emocional, de espírito. Então, observar assim mesmo, ouvindo o nosso tom de voz é algo já de um exercício de atenção plena, de soundfulness, né? Perceber com atenção plena o tipo de vibração é o que ele significa, né? Bom, querida, eu quero te agradecer muito por esse bate-papo. Foi uma aula o que você passou aqui. Nem tive muito trabalho, era só deixar você falar, afinal, mas muito obrigado, né? Eu acho que também quero finalizar dizendo que a gente está abrindo, né, um curso de Sound Healing para os profissionais da saúde, para médicos, porque nós entendemos que médicos integrativos precisam ter acesso também a todo esse conhecimento, que você como médica integrativa, né, vem abrindo caminhos aqui no Brasil e realmente como você é colombiana, eu sou francês, e a gente se encontra aqui nesse Brasil, essa mixigenação para a gente poder fazer nossa parte, somar, trazendo todo esse conhecimento da melhor forma. Então, acho muito lindo todo o começo de um sonho, e um sonho real, né? Foi você sonhando da minha pessoa, falando você precisa estudar o Sound Healing, e realmente é só um início, porque né, você estava comunicando para mim que você está, né, entrando em futuros estudos, também nos Estados Unidos, né? Para seguir, né, para malhar seu currículo, e mais do que o currículo, sua experiência, estar em condições acadêmicas também de fazer a sua parte, de ser uma pioneira, precursora e abrir caminho para poder espalhar, né, esse conhecimento para cada vez também o mundo acadêmico, o mundo da ciência, o mundo materialista, que precisa, às vezes, né, entender para depois abrir um espaço para poder perceber, né, experienciar. Bom, eu sou muito grata, Pierre, não somente por este espaço de a gente falar, sino por todos os ensinamentos, tanto como pessoa, como na parte do estudo do som que você e todo o grupo da escola me deram. Tem sido 2 anos de muito aprendizagem, de muita percepção e de atrever-me a estudar algo que eu não tinha conhecimento e que eu tenho certeza e acredito e estou muito, muito ciente que nós precisamos estudar mais. A gente é um eterno aluno para que nós nos tornemos um professor, um mestre ou uma autoridade em algo. Precisa ter muito tempo de estudo, muito tempo de experiência, muito tempo de respeito dos seus processos individuais e coletivos, muito tempo de se conhecer primeiro como pessoa para poder ter a coerência de tratar o outro. E eu descobri isso aqui no Brasil. Agradeço muito este país que me acolheu. É, o ano que vem eu mudo para outro país, para outras experiências, mas com o objetivo de seguir estudando tanto o que essa resposta do relaxamento e como o som
E não somente o som que a gente percebe mediante algum instrumento ou aparelho, o som das plantas, porque as plantas também têm um som. O som que está em tudo, porque tudo que se movimenta tudo tem som, tudo tem vibração. Tudo Então vibra, né? eu convido a atrever-se a abrir seu coração, sua mente a novas possibilidades de estudos, a novas experiências, com muito respeito, com muita humildade, com muita amorosidade e muita leveza. Assim que gratidão a você e à Escola Soundfulness por esta oportunidade e por todos os momentos vividos. Sim, foram muitas horas, né, na presença um do outro e com muitos outros profissionais e músicos e pessoas que estavam com psicologia, pedagogia e outros enfermeiros, né? E você disse uma coisa que somos eternos aprendizes, né? De sempre a gente não aprende assim, puf, do nada, mas a gente percebe também muito rapidamente, né? Então, também quero não deixar as pessoas assustadas que é algo inacessível, porque muitos dos instrumentos são intuitivos. Como bem você falou, um paciente autista chegou e tocou sua calimba e já que saiu tocando, né? Então, todos os instrumentos que a gente usa, a maioria são realmente intuitivos e acessíveis para pessoas que não conhecem. É isso, querida. Eu te agradeço muito. Boa tarde. E Obrigada. Boa tarde para todos. as pessoas que estão assistindo a gente podem colocar aqui nos comentários suas perguntas para a gente poder responder em outro momento. Grande abraço e até uma próxima, Ingrid. Grande abraço, beijo, até a próxima.